Mensagem número 48, Dinheiro e Atitude. Baseada numa passagem da primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, onde ele diz: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E Emmanuel comenta: não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. E por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando-se em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão e louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, a afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Então vejam que essa epístola de Paulo a Timóteo, ela trata de um tema que é um dos calcanhares de Aquiles de nós, seres ainda pouco evoluídos que habitamos este planeta de provas e expiações. Porque nós ainda não conseguimos ter uma atitude desprendida em relação aos bens materiais. Porque dinheiro aqui nós não devemos interpretar apenas como uma moeda, mas devemos sim interpretar como todos os bens materiais dos quais podemos usufruir no mundo. E quando o Emmanuel intitula essa mensagem de dinheiro e atitude, ele está chamando a nossa atenção exatamente para qual seria a atitude correta, a atitude sábia, a atitude adequada de um praticante espiritual na sua relação com os bens materiais que o cercam. E aí Paulo, já na sua passagem da epístola a Timóteo, ele nos diz que a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ora, aqui nós poderíamos interpretar paixão tranquilamente como apego, ou seja, quando nós não conseguimos ver o dinheiro como algo que está no mundo para circular da mesma forma que o sangue circula nas nossas veias, nós acabamos gerando aflição em nossas mentes e em nossos corações, porque nós tentamos muitas vezes segurar ou acumular ou reter algo cuja natureza é circulante, cuja natureza é movimento, cuja natureza é transformar-se em outros bens. O dinheiro, ele circula na sociedade para que nós possamos convertê-los em bens úteis a nós e a todos aqueles que nos cercam. Então é por isso que Paulo diz que
essa paixão, ou seja, esse apego, né, ao dinheiro, esse agarrar-se, né, ao dinheiro, ele é a raiz de toda espécie de males, ou seja, de toda espécie de sofrimento, né, de toda espécie de aflição, né, de toda espécie de ações não virtuosas, né, o apego ao dinheiro também está na raiz de muitas ações não virtuosas, de fala, de corpo e de mente, né? E Paulo ainda diz aqui que essa cobiça, né, ela nos desvia da fé, ou seja, nos desvia de quê? Do caminho espiritual, né? É como se essa cobiça, o que é uma cobiça? Vamos aqui entender, porque muitas vezes a gente só entende as palavras em seu sentido extremo, né? Mas aqui nós podemos entender cobiça como esse desejo ardente, né, de possuir ou de conseguir alguma coisa, né? Então, quando nós estamos tomados, né, por esse desejo ardente de possuir, né, de conquistar coisas materiais e de proteger aquelas que nós conquistamos, né, nós acabamos nos desviando da fé, ou seja, nos desviando, nos afastando daquelas atitudes que nos colocariam num caminho de evolução e de crescimento espiritual, né? É preciso que a gente se liberte, né, desse apego, né, desse desejo ardente, né, por bens materiais, para que possamos também nos libertar das dores, né, que esse apego ou essa cobiça, como está chamado aqui no texto de Paulo, nos produz, né? Por isso que Emmanuel, quando inicia o seu comentário, ele diz para que nós não encarceremos o dinheiro, né? Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere, né? Por quê? Porque quando nós nos apegamos, né, aos bens materiais de uma maneira imoderada, né, de uma maneira desequilibrada, né, nós acabamos gerando uma prisão para nós mesmos, né? É como se nós construíssemos a nossa própria gaiola. Alguns autores usam até o termo gaiola de ouro, né, para aqueles que conquistam muitos bens materiais, mas que se tornam escravos desses bens, né? Porque são pessoas que muitas vezes, ao serem proprietários, né, ao possuírem, né, muitas propriedades, acabam não tendo mais tempo, né, para o cultivo espiritual, para o lazer, para o convívio com a família, porque as suas próprias posses absorvem todo o seu tempo, né? Então essas pessoas se tornam verdadeiros encarcerados, né? Mas aí Emmanuel nos diz também, logo no parágrafo seguinte, que o dinheiro é uma bênção da vida desde que ele circule na organização da comunidade. Então vejam as palavras que Emmanuel utiliza aqui, né? Circular e comunidade, né? Circular na ideia de que o dinheiro deve se movimentar, e deve se movimentar se tornando comum, né? Comunidade, né? Se tornando comum a todos, né? Beneficiando a todos, porque bênção é benefício, né? A bênção é uma graça, é um benefício. Então vejam que Emmanuel nos mostra aqui que nós podemos elevar o dinheiro, que muitas vezes é interpretado de forma muito dogmática como um obstáculo em si à evolução espiritual, mas Emmanuel aqui nos mostra que não. O dinheiro em si não é um obstáculo à evolução espiritual. O obstáculo à evolução espiritual é a atitude desequilibrada e imoderada de apego ao dinheiro, né? De apego aos bens materiais. Mas, se nós o fizermos circular a benefício da comunidade, ele será, como diz Emmanuel aqui, como o sangue no nosso corpo, né? O que o sangue no nosso corpo faz? Mantém a vida, né? Gera vida, oxigena as células, né? Circula por cada recanto do nosso corpo, desde o topo da cabeça até a ponta do dedão do pé, distribuindo o oxigênio de acordo com as necessidades de cada órgão, de acordo com as necessidades de cada célula. Assim também deveria ser
né, uma sociedade saudável, né, uma sociedade espiritualmente evoluída. Ela deveria fazer com que o dinheiro circulasse da mesma forma que o sangue circula no corpo, ou seja, satisfazendo as necessidades de todos aqueles que fazem parte de uma mesma comunidade, né? Então, Emmanuel vai nos alertar para o fato de que, se não for dessa forma, ou seja, se o dinheiro, né, não estiver circulando de maneira saudável, satisfazendo as necessidades de cada componente de uma comunidade, de cada um de nós, né, ele se transformará em um deformador de corações. É isso que Emmanuel nos diz, né? Se nós não mantivermos uma atitude incorreta em relação ao dinheiro, nossos corações se deformarão, né? Nós passaremos a cultivar vícios que, na verdade, devem ser abandonados, né? Como, por exemplo, a avareza e a usura, né? Lembre-se que a avareza e a usura não é apenas... a gente tem que sempre alertar aqui, né? Que todos esses conceitos aqui não são colocados apenas quando eles são manifestados em seu grau mais extremo. Não, qualquer apego, qualquer dificuldade, né, em empregar o dinheiro de maneira construtiva, ele já caracteriza um certo nível de avareza e um certo nível de usura. E como avareza e usura são ações não virtuosas, elas geram aflição e sofrimento, né? Nós devemos saber a hora, né, de poupar, né, a hora de adquirir, mas devemos também saber a hora, né, de empregar, né, a hora de aplicar, a hora de fazer com que essa moeda se transforme em benefício para nós e para aqueles que nós pudermos beneficiar, né? E aí Emmanuel vai elencando uma série, né, de atitudes que são impróprias, né, em relação ao dinheiro, né? Como, por exemplo, a utilização perversa do dinheiro, né, que muitas vezes é utilizado para dominar, né, para explorar aqueles que muitas vezes detêm um poder econômico maior, né, provocam destruição, né, provocam, por exemplo, negócio de armas, né, traficam drogas, ou seja, ganham dinheiro, né, ganham bens materiais à custa de lágrimas, né, à custa de sofrimentos, né, à custa de geração de vícios, né? Então essa seria a utilização perversa do dinheiro a que Emmanuel se refere e que ele diz que é fruto de cegueira do espírito, porque é óbvio, né, que aqueles que acham que podem estar se beneficiando, né, ao utilizarem ou ao praticarem, né, métodos que prejudicam os outros para ganharem dinheiro, ao acharem que essas pessoas, ao acharem que estão se beneficiando, estão sendo vítimas, na verdade, de uma grande cegueira espiritual, porque não estão percebendo que estão gerando para si um karma negativo que lhes produzirá muito sofrimento e muita aflição, né? Porém, Emmanuel vai nos dizer mais à frente que, se nós libertarmos o dinheiro no campo do progresso e da bondade, né, ele se converterá em uma bênção em nossas vidas, em um impulsionador de nossa evolução espiritual. Então vejam que toda a questão aqui da atitude em relação ao dinheiro e aos bens materiais, ela diz respeito a uma atitude de sabedoria, porque a sabedoria traz equilíbrio, né? Aquele que age com sabedoria em relação ao dinheiro, ele não se tornará nem um desperdiçador, né, e nem um acumulador, né? Ele achará um ponto, né, um ponto médio, né, um ponto equilibrado, onde a sua atitude, né, em relação aos bens materiais e ao dinheiro será um gerador, né, de felicidade, né, de alegria, né, de prosperidade né, em sua vida, né? Porque muitas pessoas às vezes não entendem isso também, né? A acumulação pura e simples do dinheiro não se confunde com a prosperidade. A prosperidade é a utilização sábia dos recursos materiais, né? É a utilização dos recursos materiais para a produção de conforto, né? De lazer e também de evolução espiritual, né, de crescimento interior. Esse é o uso sábio,
né, do dinheiro, né? Esse é o uso sábio dos recursos materiais, né? E aí Emmanuel também vai apontar, né, mais para o final já da mensagem, caminhando para a conclusão, o uso mais sublime, né, dos bens materiais, que é quando então nós utilizamos, né, os recursos que temos para diminuir o sofrimento alheio e até para gerar, né, conforto e felicidade para muitos daqueles que estão vivendo, né, em situação de carência, né? Por isso que ele diz aqui, né, que orientado na direção dos que sofrem é prece de gratidão e louvor dos braços que o movimentam, né? Porque nós sabemos que pela lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que é muito enfatizada dentro da doutrina espírita, né, a prática do bem, ela sempre reverte em benefício daquele que o praticou. Então, quando nós nos imbuímos de uma motivação de trazer benefício aos seres, e aqui no caso específico da mensagem, né, de trazer benefício na utilização compassiva dos recursos materiais, é óbvio que essa utilização nos trará de forma natural uma, entre aspas, né, recompensa, porque na verdade não é recompensa, mas um efeito natural da prática do bem, que vai ser a geração de uma paz, né, de uma harmonia interior, que será um motivo de felicitação, né, para as nossas almas nessa caminhada durante a nossa encarnação nesse planeta, né? E aí Emmanuel então vai concluir a sua mensagem dizendo que não é a moeda que envilece o homem, mas é o homem que a envilece. Então, mais uma vez, ele reforça aqui que a moeda em si, o dinheiro em si, ele não é vil, né? Ele por si mesmo não rebaixa ninguém, né? Mas é a nossa atitude em relação a ele que nos rebaixará ou nos elevará, né? Isso é muito importante de nós dizermos. O dinheiro pode ser, sim, um recurso de elevação espiritual se bem empregado, porque há muitas religiões que, de forma muito dogmática e até fundamentalista, já dizem que o dinheiro perverte a alma, mas isso não é verdade, né? O dinheiro em si ele é neutro, e nós é que vamos dar a ele, né, um cunho ou um significado positivo ou um cunho ou significado negativo. Porque em última instância, como diz Emmanuel na última frase do seu comentário, né, o dinheiro em sua origem, ele é propriedade simples de Deus. Ora, por um motivo muito simples, né? Deus, como diz o Livro dos Espíritos, em resposta à primeira pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos, Deus é a causa primária de todas as coisas, portanto, o dinheiro também veio dessa fonte divina, também é uma manifestação divina, e cabe a nós, portanto, desenvolvermos os olhos, aqueles olhos que Jesus diz, né, capazes de ver, né, que se nós dermos aos recursos materiais uma orientação, né, uma direção sábia e equilibrada, esses recursos materiais serão uma fonte de bênçãos, tanto para nós quanto para todos aqueles que forem objetos, né, de um uso amoroso e compassivo dos recursos econômicos.